Eu acho que talvez seja mais comum do que se pensa, né? Quer dizer, eu acho que há várias possibilidades de interface que vêm desde, enfim, a história do cotidiano, né? E abordagens etnográficas do passado, né? Mesmo quando o tema não seja propriamente a temática indígena, né? Quer dizer, assim, toda a transformação da historiografia durante a década de 80, 90 e até os dias de hoje ainda tratou, né, a temática indígena de uma maneira marginal, apesar de incorporar, né, discussões muito importantes que vinham da antropologia, né, assim, a própria ideia, né, da história cultural ou da história social da cultura empresta, né, muito do arcabouço conceitual da antropologia social, né? Então eu acho que é algo que vem sendo trabalhado de maneira bastante interessante, né, essa interdisciplinaridade, essa interface, né, entre história e antropologia. Mas eu acho que ainda há vários pontos a serem resolvidos, né, num diálogo mais aprofundado entre as duas disciplinas, né? E a minha experiência com a questão da história dos índios, né, eu atuo nessa área, né, nessa temática, mais especificamente, né, dentro dos dois contextos, né? Quer dizer, eu organizo grupos de trabalho dentro da Associação Brasileira de Antropologia, ou na ANPOX, assim como eu tenho organizado sistematicamente na ANPU, né, na Associação dos Historiadores. E, na verdade, são abordagens muito diferentes, né? E o diálogo é tênue. Eu acho que ainda falta bastante, né, assim, costurar, né, essas leituras transversais, né, que se pode fazer, né, os historiadores lendo assim com os olhos mais abertos a etnologia, né, assim, sem pensar na etnologia como algo assim estritamente especializado e que não quase que anti-histórico, né? Enfim, do mesmo modo que os etnólogos poderiam ler com outros olhos, né, a historiografia, né? Isso vem sendo feito por vários autores de maneira muito interessante. Porque a questão, digamos, do aspecto antropológico da história tem sido muito, como você destacou, muito explorado, até por historiadores de renome, como Peter Burke, que atua aqui no Brasil, mas naqueles temas mais tradicionais da história cultural europeia, que naturalmente os historiadores estão mais ao corrente e estão mais acostumados. E no campo específico do estudo do indígena, você ressaltou essa digamos, uma certa dificuldade de diálogo, até pelas diferenças da prática de trabalho. A etnologia é muito ligada ao povo vivo e o historiador ligado à leitura de documentos. Agora, isso, aí, expandindo essa questão para o campo da interface com a sociedade, você acha que esses esforços todos que foram feitos, tanto pela etnologia quanto pela historiografia brasileira a respeito dos índios, têm trazido modificações na percepção da sociedade brasileira dos indígenas? E em que medida você acha que isso ocorreu? Com certeza. Eu acho que a visibilidade dos índios no Brasil hoje é muito maior do que foi há 20 anos atrás, né? Quer dizer, aconteceram duas coisas muito importantes, né? Eu acho que esse movimento acadêmico, evidentemente, está vinculado de uma maneira ou outra a um movimento social que é o movimento indígena. E o movimento indígena se apoiou inicialmente muito nesses estudos feitos sobretudo por antropólogos, olhando a documentação histórica para, enfim, fundamentar as reivindicações de direitos indígenas, né? Então, inclusive, né, essa é uma das origens, né, daquilo que a gente pode chamar de história indígena, né, que vem de uma iniciativa dos antropólogos ligados sobretudo a associações e organizações não governamentais ou mesmo ligados, né, a secretarias ou ministérios, né, que
procuram exatamente fundamentar, né, os pleitos, né, e as reivindicações das populações indígenas. Isso foi uma transformação extremamente importante. Isso teve um impacto muito significativo sobre a Constituição de 1988, né, em que os direitos indígenas foram colocados, né, de uma maneira completamente diferente do que nas cartas anteriores, né, assim, sobretudo no sentido em que a Constituição busca garantir o futuro dos índios, né, e reconhece que os índios também têm passado. Enfim, e isso foi uma inovação, vamos dizer, conceitual, extremamente importante, porque em todas as cartas anteriores os índios eram pensados simplesmente como figuras transitórias, né, ou enfim, né, em fase de transformação, de civilização, de aculturação, né, que eram termos, né, que se usavam e que, em certo sentido, foram substituídos por, né, um outro tipo de discurso sobre enfim, os direitos dos índios e o futuro de um país que vai ter, né, essa diversidade de sociedades indígenas no seu futuro. Um segundo item, né, uma segunda iniciativa recente, né, que é um reflexo, vamos dizer, dessas mudanças, é a lei que complementa, né, enfim, a LDB, que é a Lei 11.645, de março de 2008, que fala, que inclui, né, a história e cultura indígena dentro, enfim, das matérias obrigatórias, né, ou dos temas obrigatórios no ensino médio e fundamental no país, né. Isso foi um avanço enorme, né, assim, no sentido em que mostrou que, enfim, né, os formuladores, vamos dizer, de uma política educacional para o país perceberam, né, a importância dessa temática, não apenas, né, para as escolas diferenciadas dos índios, mas sobretudo para a escola pública dos não índios, que precisam ter recursos e condições aí de entender o problema da diversidade no Brasil, não só da diversidade, como também da desigualdade, né, que está também inscrito, né, na outra parte dessa mesma lei aí que fala sobre África e afrodescendentes. Professor John, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que o nosso público vai sair com novas ideias a respeito da presença indígena na história e na cultura brasileira. Queria agradecer muito a sua disposição de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. E convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.